Oi, turma, tudo bem? Como foi o recesso de vocês? Como foi esse período de descanso? O que vocês fizeram? Brincaram, descansaram, jogaram, leram alguma coisa, assistiram algum filme novo? Eu espero que todos tenham principalmente descansado um pouco, porque essas aulas remotas, elas deixam a gente um pouquinho mais cansados, né? Elas exigem mais concentração de nós, tanto da prof, principalmente de vocês. Então, eu espero que todos tenham aproveitado esse período. E agora nós estamos retornando, porque eu também fiquei com saudade de vocês. Uma semana sem live pareceu uma eternidade sem poder ver vocês virtualmente. A gente vai iniciar então essa semana na aula de História e Geografia. Esta semana não teremos atividade avaliativa, como nós estávamos tendo nas outras semanas. Agora, por enquanto, nós não vamos ter nessa semana. E a gente vai iniciar um novo capítulo. A gente vai iniciar o capítulo 8 de História. E ele fala da formação à reforma das cidades. Vocês lembram que nos capítulos anteriores a gente estava estudando a vida e os aspectos culturais no campo? Agora nós vamos falar da vida na cidade, o espaço da cidade, que ele é um pouco diferente do espaço do campo, né? A gente viu isso, essas diferenças, e agora a gente vai ver as principais características, né, da vida da cidade. Eu queria saber se vocês sabem como a cidade de vocês se tornou o que ela é hoje. Como que ela passou pelo processo de transformação, de evolução, como foi a mudança nas cidades que vocês vivem. Então, ao longo da história do Brasil, várias cidades foram formadas e também reformadas de acordo com as necessidades de toda a população, que crescia cada vez mais e continua a crescer, né? A gente vai observar agora a imagem de abertura do nosso capítulo. Ela é a imagem de Natal, no Rio Grande do Norte, em diferentes épocas. Essa primeira imagem, então, que vocês estão vendo, ela é a imagem da orla marítima, né, de Natal, no ano de 1957. Olha só como que era. Não tinha prédios, né? Não tinha estrada, a estradinha ali era de chão, não era de asfalto. Tinha apenas casas, pequenas casas. E agora a gente vai ver Natal hoje, né? Atualmente. Olha só a diferença. Nem parece ser a mesma cidade que a gente acabou de ver, né? Hoje, essa foto, ela é de atualmente, né? Ela é do ano de 2019, é uma foto registrada no ano passado, mas vocês podem perceber que é uma imagem um pouco diferente de hoje, do livro. A do livro tem essa ponte que vocês estão vendo bem aqui na frente, a ponte que está bem aqui, ela está lá no fundo, mas é do mesmo local do de Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Vocês estão vendo como a cidade cresceu, como ela evoluiu, que diferenças que vocês conseguem observar nas duas imagens, né? E a paisagem, então, urbana de Natal, ela se transformou ao longo do tempo. O que aconteceu, né? Que hipóteses a gente pode levantar para a gente pensar no que aconteceu para mudar desse jeito? Porque mudou muito, né? O que será que foi? Será que foi a evolução da vida, né? Dos povos, das civilizações? Foi o quê? A busca pelo conforto. Também teve a vinda dos veículos, né? Que naquela época não tinha tantos veículos quanto tem hoje. Então tem uma infinidade de motivos pelos quais as cidades vão evoluindo, né? Hoje, as cidades também evoluem para se tornarem locais ecologicamente corretos.
para poluir o mínimo possível do meio ambiente. Antigamente, então, não tinha, né, tanto essa preocupação, mas hoje ela é uma preocupação real. Agora a gente vai lá falar um pouquinho de povoados às cidades. No Brasil, os primeiros povoamentos urbanos surgiram por volta de 1530, faz bastante tempo, né? Quando os portugueses passaram a morar no país. Lembra que eles não moravam quando eles chegaram, eles só exploravam, né? Retiravam o pau-brasil e outras matérias-primas, e depois de um tempo é que eles passaram a morar aqui. A partir de então, vilas com casas, igrejas, comércios e entre outros estabelecimentos foram sendo construídas. Algumas das primeiras vilas brasileiras originaram também as primeiras cidades que precisaram ser reformadas e modernizadas, né, com o passar dos anos, devido às necessidades dos seus habitantes. Nessas cidades, ruas foram alargadas, além de casas e outras edificações terem sido construídas. Por terem surgido de povoados que formavam vilas e mais tarde cidades, elas são conhecidas então como cidades espontâneas, né? Elas eram povoados, vilas e depois elas se tornaram cidades, então elas são cidades espontâneas. A gente vai conhecer a seguir algumas cidades espontâneas que foram modernizadas ao longo do tempo aqui no Brasil. A primeira cidade brasileira e as suas reformas. Essa aqui é a primeira vila brasileira. Deixa eu botar um zoom aqui para vocês. A primeira vila brasileira foi fundada em 1532, nas proximidades do mar, no estado de São Paulo, chamada São Vicente. Essa vila cresceu aos poucos até se tornar uma cidade. Isso aconteceu por causa do comércio de mercadorias pelo porto, de criação de gado, do cultivo de alimentos para o consumo da população local e, principalmente, devido aos engenhos construídos pelos colonizadores portugueses para produzir açúcar. Em 1542, grande parte da vila de São Vicente foi destruída pelo mar, que invadiu ruas, casas e a igreja. Assim, a vila precisou ser reconstruída um pouco mais distante do mar. Essa obra que vocês estão vendo, então, se chama Fundação de São Vicente. Ela foi produzida em 1900 por Benedito Calixto. Nela, então, são representados povos indígenas e povos portugueses na vila de São Vicente. Estão vendo? Agora a gente vai ver a cidade de Recife e as reformas holandesas. A cidade de Recife, no estado de Pernambuco, passou por uma reforma urbana entre os anos de 1637 e 1644, quando era administrada por holandeses. Nessa época, os holandeses construíram ruas, pontes, casas, jardim botânico e zoológico na cidade. As construções demonstravam a riqueza de parte da população. Essa obra que vocês estão vendo, então, é o Palácio de Fraiburgo, em Recife. Ele foi construído para ser a moradia de Maurício de Nassau, que governou a cidade durante a administração holandesa. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as reformas no Rio de Janeiro, a cidade do rei. Entre os anos de 1808 e 1821, outra cidade brasileira foi reformada, o Rio de Janeiro. Nessa época, a família real portuguesa estava em conflito com a França e resolveu deixar Portugal para fugir de uma possível guerra. Como nesse período o Brasil também era administrado pelos portugueses, a família real decidiu partir em direção ao Rio de Janeiro, trazendo consigo soldados, comerciantes e funcionários públicos. Além dos portugueses,
que desembarcaram no Rio, as pessoas que viviam em diversos lugares do Brasil se deslocaram para essa cidade, de modo que o número de habitantes da região aumentou consideravelmente. Então, essa obra que vocês estão vendo é a chegada da família real portuguesa no Brasil, né? E o nome dessa obra é Dom João VI na Igreja do Rosário, de Armando Martins Viana. Esse acontecimento transformou rapidamente a paisagem urbana do Rio de Janeiro, né? Começou a ser modernizada mais rápido. As reformas, né, que ocorreram no Rio de Janeiro durante o século XIX, então, tem o principal motivo é a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, que administrava o Brasil na época, né? Então, a chegada também da família real, de funcionários públicos e de comerciantes acabou também aumentando mais rápido a população do Rio de Janeiro, né? Em pouco tempo, a paisagem urbana do Rio de Janeiro mudou muito. Com a chegada do rei e da sua família, foram construídas estradas, o Museu Nacional, a Biblioteca Real, o Observatório Astronômico, o Jardim Botânico, entre outros. Essa primeira obra que vocês estão vendo é do Jardim Botânico, foi uma obra pintada em 1856 por Pedro Bertin, retratando então o Jardim Botânico que foi construído no Rio de Janeiro. Nesse local eram cultivadas espécies de vegetais e de diversos lugares do mundo, né? Agora a gente vai ver uma outra obra que se chama O Chafariz do Campo. As fontes, né, os chafarizes, também se tornaram construções importantes quando a família real portuguesa veio ao Brasil. Na obra O Chafariz do Campo, que foi produzida em 1835 por Carl Feremin, é retratada, né, uma delas, uma das fontes. No início, a falta de moradia para os novos habitantes foi um problema, né? Não tinha espaço para todos. Então, as melhores casas foram tomadas pelos funcionários da família real, né? Que tinham uma certa prioridade, porque trabalhavam para a família real, serviam a família real. E depois eles foram entregues aos portugueses, né? Essa situação, então, provocou o descontentamento das pessoas que foram obrigadas a deixar as suas moradias para ceder a moradia para os portugueses, para as pessoas que vieram de Portugal servindo a família real. Um pouco injusto, né? Vocês não acham? Depois, agora a gente vai falar um pouquinho, depois, né, daquela imagem ali da fonte, tem essa imagem da Avenida Paulista, lá em São Paulo, né? Agora a gente não tá mais falando de Rio de Janeiro. Agora a gente vai falar um pouquinho da produção de café e as reformas em São Paulo. Lembram que a gente falou nos capítulos anteriores das fazendas de café que tinha em São Paulo? Quem lembra disso? Quem trabalhava nas fazendas de café? Eram as pessoas escravizadas, né? Agora a gente vai falar, então, da produção de café e as reformas em São Paulo. Essa imagem que vocês estão vendo é da Avenida Paulista no ano de 1910. Deixa eu botar um zoom aqui. Nos anos de 1900, São Paulo também passou por mudanças que tornaram a cidade mais moderna. Entre essas reformas estão a abertura de ruas e avenidas, a criação de praças e a iluminação das ruas do centro. Grande parte dessas mudanças ocorreu por conta das riquezas obtidas pela produção do café que era plantado na região. Por muitos anos, esse foi o principal produto comercializado pelo Brasil. Isso acabou enriquecendo muitas pessoas que viviam em casarões com as suas famílias na cidade. Então, essa fotografia que vocês estão vendo é da Avenida Paulista, em São Paulo, no ano de 1910. Vocês podem observar os casarões que estão ali, né, na imagem, e hoje a Avenida Paulista ela é totalmente diferente, né? Ela é rodeada de prédios, asfalto, não tem mais essa imagem colonial, né, com esses casarões antigos.